Olá, meu irmão, minha irmã, estamos mais uma vez aqui em porções do Evangelho para meditarmos brevemente num trecho da Palavra de Deus. E o trecho que nós vamos meditar hoje está no capítulo 17 de Êxodo. Quero falar brevemente com você acerca de como Deus quer nos usar, como Deus, apesar de toda a nossa limitação e fragilidade, Ele quer nos usar na obra que é dele, Ele quer nos usar no seu reino. E Ele quer nos usar de modo que nós, na nossa limitação, na nossa fragilidade, estejamos disponíveis para ajudarmos uns aos outros. E o texto você conhece, que acredito, fala acerca da batalha que Josué enfrentou com os amalequitas, e como Moisés foi levado ao cimo de um monte para ficar com as mãos estendidas, enquanto Moisés ficava com as mãos estendidas, a batalha de Josué com os amalequitas ia sendo vencida. Mas na medida que Moisés, já com os braços cansados, ia baixando os seus braços, a batalha ia sendo perdida. Vamos lembrar que até aqui, no capítulo 17, já vemos como Deus várias vezes manifesta o seu poder diante do povo. Como Deus havia retirado o povo do Egito, fazendo sinais e prodígios diante de Faraó. Como Deus havia aberto o Mar Vermelho para que o povo passasse por meio do Mar Vermelho com pés enxutos, ou seja, sem que se molhasse, como mesmo Deus faz com que aquele mar, depois de aberto, voltasse à sua condição normal, natural e engolisse, tragasse o exército egípcio. Como Deus havia feito com que águas amargas se tornassem águas potáveis, como Deus havia enviado ao povo o maná do céu, como Deus havia enviado ao povo aves nos céus para que o povo se alimentasse com carne, como no próprio capítulo 17, Deus se coloca diante de uma rocha em Refidim e faz com que aquela rocha se transforme numa fonte de água para que o povo pudesse se saciar da sede. Ou seja, como Deus tinha revelado várias vezes todo o seu poder, toda a sua condição de transformar as condições que pareciam difíceis em condições favoráveis ao povo. Logo, Deus não precisava das mãos estendidas de Moisés e nem precisava que Arão e Hur ficassem sustentando as mãos de Moisés para que Deus agisse e ganhasse a batalha diante dos amalequitas. Mas Deus permite que essas coisas aconteçam para que eu e você, para que nós possamos perceber como Deus quer nos usar como corpo, como organismo, como um que se incomoda, se interessa em auxiliar o outro, como um se interessa em ser auxílio para a vida do outro, porque somos parte integrante do mesmo corpo, como Jesus fala na sua oração sacerdotal, falando da unidade dele com o Pai e como devemos ter unidade uns com os outros. O texto diz assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Não importa, meu irmão, aquilo que você está se disponibilizando a fazer, mesmo que tenha aparência de singelo. O que importa é que Deus esteja sendo glorificado. O que importa é que o teu envolvimento seja com o reino de Deus. Não se preocupe com a singeleza, com a simplicidade, mas pense que em auxiliar o seu irmão você está glorificando a Deus. Auxiliar o seu irmão no serviço ao Senhor, manifestação do reino de Deus, você está glorificando a Deus. Não importa o quão possa parecer singelo, assim vamos manifestar ao mundo que somos parte integrante do corpo de Cristo Jesus e que há unidade neste corpo. Então se disponibilize, se coloque à disposição. Assim fizeram Arão e Hur, irmão e provavelmente cunhado de Moisés. Hur provavelmente era marido de Miriam. Se coloque à disposição. Não se preocupe com a aparência. Não se preocupe em querer ocupar determinados cargos. Não se preocupe com isso. Pode parecer singelo. Se preocupe em glorificar a Deus e que seja manifesto a pessoa de Cristo na sua vida, no seu auxílio ao seu irmão. Assim, Deus será glorificado por meio do que você faz, por mais singelo que seja. Deus te abençoe. Fique com Deus.